Eu estou de volta aqui no consultório da doutora Bruna Jakubowski. Hoje nós vamos falar de cirurgia de pálpebra, que é o desejo de muitos homens, inclusive, e obviamente as mulheres que gostam, eu acho que mais de mexer na face, elas têm mais assim desprendimento, né, Bruna? Tudo bom, lindona? Tudo bem, meu amor, sempre muito bom te receber aqui. Obrigada. Pois é, os homens também gostam, né, de dar aquelas... Sim. Me fala primeiro assim, ó, o que é a blefaroplastia? Sim. A cirurgia de blefaroplastia é a retirada de excesso de pele e bolsas de gordura que acabam formando tanto em cima quanto embaixo dos olhos, né? Ela pode ser associada a um lifting de sobrancelhas, quando o paciente, na verdade, além daquele excesso de pele, também tem a sobrancelha um pouco mais caída, que acaba piorando até aquele aspecto de sobra de pele. E pode ser feita de uma maneira isolada e muitas vezes a gente associa com o lifting facial, porque normalmente coincide com aquela época, né, da mulher e do homem que acaba ficando incomodado com o excesso de pele do rosto. Então, em 90% das vezes, quando a gente faz o lifting do rosto, a gente associa a blefaroplastia. Entendi. Mas eu já fiz blefaroplastia em pacientes de 30 anos, por exemplo. Porque tem gente, né, que tem essa bolsinha. Eu tenho uma bolsinha no olho assim, e isso incomoda, viu? Porque às vezes você não dorme, aí parece que ela aumenta. É muito comum, principalmente pessoas mais claras, né? Isso acontecer de uma forma mais precoce, né? E realmente te entrega esse olhar mais cansado. Dá aquela sensação. Parece que você nunca dormiu o suficiente. Porque realmente é uma região que é difícil a gente tratar com a parte de cosmetria, com preenchimento, com bioestimulador, porque você tem que cuidar muito com essa região. Então é uma região assim que a paciente tem que ter muito capricho com skincare mesmo. Investir nessa questão de creme, de hidratação, para estar dando uma melhorada. Mas na grande maioria das vezes a blefaroplastia acaba sendo indicada em algum momento da vida. E isso depende muito do paciente de que idade vai ser. Pode ser a partir dos 30, e aí depende muito, sabe? Inclusive essa bolsa embaixo que tem, né, dá um ar assim muito pesado, né? A gente vê em atores isso. E né? em homens... Parece que em homem piora. Você consegue ver certinho a definição. E a gente faz, então, cortes que ficam extremamente discretos. Aonde que quase faz não esse aparece, corte? Tá? Porque eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. A cirurgia de pálpebra é um dos melhores lugares em relação à qualidade de cicatrização. Tanto que muitas pacientes que têm queloide, quando a cicatriz fica grossa, às vezes elas me procuram e ficam com medo de ficar com aquela cicatriz feia nos olhos. Pois é. Mas é a única região que você pode operar sem problema que a cicatrização fica boa. É uma pele muito fina, né? Então a gente faz na pálpebra inferior um corte praticamente dentro dos pelinhos do cílio, né? Então ele fica extremamente discreto. E a retirada dessas bolsas também é feito por cortes internos. Então, fica um corte praticamente invisível na margem dos cílios inferiores. E na pálpebra superior, a gente faz bem na dobrinha do côncavo. Então, a marcação cirúrgica, a gente abre e fecha o olho do paciente e faz a marcação bem no côncavo. E a recuperação disso? Normalmente, Fabiola, falando só de cirurgia de pálpebra, normalmente em questão de uma semana, às vezes até menos, a gente já retira os pontos, é uma retirada bem precoce. Então de 5 a 7 dias já é retirado. E o paciente normalmente na primeira semana ali de 7 a 10 dias já pode voltar a trabalhar. É claro, vai ter um roxinho ou outro e não vai ser ainda o resultado definitivo, pode ter ainda um certo inchaço no local. Mas não é uma cirurgia que exija que a paciente fique semanas em casa, de jeito nenhum, tá? E volta essa gordurinha? Pode voltar. Eu fiz até recentemente uma paciente
que já tinha feito blefaroplastia há uns 10 anos atrás e ela sentia novamente esse excesso. E para nós mulheres que adoramos uma maquiagem, isso é uma coisa que pega muito, porque eu acho que entrega muito o envelhecimento, essa região dos olhos. E não tem como fazer uma massaginha pra isso. Quanto mais você quer esconder com a maquiagem, mais marcado fica, né? Então eu, por exemplo, que gosto de fazer o delineador, qualquer excesso de pele já começa a incomodar. É claro que esse ponto que eu falei lá no começo, da posição da sobrancelha, é muito interessante. Por exemplo, o teu caso. Você percebeu como o teu excesso de pele chegou a melhorar quando a gente levantou a tua sobrancelha? Muito, muito. E foi visível. É claro que existe um limite, né? A gente não pode deixar a paciente com aquele olhar super malévolo, que a gente chama, né? Que é a sobrancelha aqui em cima. Mas quando é pouca coisa, a gente consegue ter um resultado muito legal subindo a sobrancelha, porque esse leve excesso de pele acaba melhorando, né? Muitas vezes, quando a paciente já tem um excesso maior, não vai ser isso que vai, né, resolver por completo o problema da paciente. Sim, mas já dá uma melhoradinha, já dá uma melhorada, né? E ela já pode se organizar melhor para fazer a cirurgia. E aí aproveita e faz o facelifting também. Se é uma coisa que incomoda ela, é uma cirurgia que é muito associada. E a papada, assim, dá pra fazer tudo de uma vez, assim? A papada, Fabiola, ela é sempre associada ao facelift. Não tem como a gente subir o rosto sem mexer no pescoço. Então, sempre que nós realizamos esse reposicionamento das estruturas profundas da face, a mesma coisa é feita no pescoço também. Né, para ter realmente esse rejuvenescimento completo. E hoje em dia, as cirurgias de face, elas estão muito em alta, né? Tanto que no ano de 2005 e 2006, a cirurgia facial foi a cirurgia dentro da cirurgia plástica que mais aumentou. Por quê? Porque a gente teve um boom dos preenchedores e verdade. as pessoas estão vendo que não dá para ficar botando tanto preenchedor, porque os rostos ficam deformados, ficam super estranhos, a paciente perde as características dela, né? Verdade. E agora tá tendo, né, esse caminho... Esse retorno, esse retorno de não deixar essa cirurgia de face para tão depois. Para tá fazendo ela de uma forma mais precoce, para você não ter um impacto tão grande. Sabe? Aquele choque assim de nossa senhora, ela operou. Então a gente, né, procura fazer uma cirurgia um pouco antes para você ter um resultado mais natural. Suave. E talvez depois de uns 15 anos refazer essa cirurgia, entendeu? Então eu já fiz facelifting em paciente de 45 anos, por exemplo. Nossa, que cedo, né? Mas assim, acho que só o marido que sabe. Todas as outras pessoas nem desconfiam e ela diz que é bioestimulador e tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque as cicatrizes realmente ficam bem escondidinhas, né? Sim. E no caso dela, por que eu concordei com a cirurgia? Porque ela já era minha paciente de bioestimulador de colágeno, de preenchedores, e eu vi que a gente chegou no limite. Entendi. Sem mudar o rosto dela, sabe? Eu já tinha feito tudo que estava ao meu alcance para melhorar a estrutura óssea, melhorar a qualidade de pele, mas ela ainda ficava com uma flacidez na região aqui do bulldog, o pescocinho dela a gente não tava deixando ela tão feliz, então eu acho que tem que ser bem individualizado, sabe? Normalmente as pacientes procuram após 50, 55 anos, mas essa tendência mundial é de estar tornando esse facelift cada vez mais precoce, para manter principalmente naturalidade. E aí dá para colocar também o queixo? Sempre dá, tá? O que coloca no queixo? Na verdade, preenchedor? Queixo a gente tem algumas opções. Tá. A gente tem preenchedores, que vão te dar uma duração ali de 2 anos e pouco. E a parte boa é que se a paciente não gosta, a gente consegue dissolver isso e tirar, né? Existe um produto que chama hialuronidase, que pode ser usado em qualquer lugar que foi feito o preenchedor. Então, por exemplo, a paciente vem e faz um preenchimento de boca e ela não gosta. Em questão de 10 minutos, a gente consegue dissolver e isso sai. Falando de preenchimentos, né, de boa qualidade, de ácido hialurônico. Sim. No queixo, a gente então pode fazer esses preenchedores. Podemos usar a própria gordura da paciente, né?
ela não vai dar um volume, mas ela vai melhorar principalmente um pouquinho de flacidez de pele, então ela dá uma preenchida leve. E em casos extremos de realmente um queixo muito pequeno, a gente usa próteses de silicone. Eu já São ouvi próteses falar. pequenas de silicone que a gente pode colocar ou por dentro da boca ou aqui mesmo, onde a gente já faz um cortezinho para tratar a região do pescoço, a gente coloca uma prótese. Mas, de novo, tem que depender de cada caso, né? Sabe uma coisa que eu gosto muito quando eu converso contigo? Porque é de mulher para mulher. Né? A gente se entende. O papo é de mulher para mulher. E isso eu tenho escutado muito das nossas seguidoras, das nossas telespectadoras. A gente consegue ver assim que existe, criou-se uma conexão entre você, essa disponibilidade de nos receber e conversar, e, sabe, papo reto, Sim. né? Sem mimimi. Né? E isso tem feito um bem para as pessoas, porque está quebrando vários paradigmas. Sim. Né? Então eu quero te agradecer muito, né, por estar nos recebendo. Imagina, aqui. eu que é um prazer. Eles estão aqui hoje, quase 9 horas da noite. Ela sabe que eu atendo poucos dias aqui de Joinville, então ela sempre se adapta na minha agenda e dá um jeito. Né, não, mas é muito legal, porque essa conexão, quando a gente cria, daí a gente percebe que o quanto é importante você falar sobre o sonho das pessoas. Porque as pessoas têm essa vibe do rejuvenescimento. Sim, e assim, não é besteira. Não Às é. Vezes uma vida coisa real, pequena, né, que te incomoda, uhum. né? Claro, dentro de limites, né? Eu tenho que respeitar que te incomoda. Uhum. Então, se tá dentro da minha técnica melhorar isso, te dando segurança, por que não resolver uma coisa que te incomoda? Claro, né? E é bem isso que você falou, porque às vezes a pessoa, você está conversando com uma amiga, acho que talvez amiga não, mas um marido, ou um companheiro, não precisa, tá tão bom assim, tá bom assim, mas você sabe, quando você olha no espelho, quando você vai se maquiar, aquilo que tá te incomodando, e quando a gente envelhece, Bruna, isso eu vou te falar de carteirinha agora, a gente não acha que isso vai acontecer com a gente, porque eu me maquiei a vida inteira. Desde o balé, né? Desde 15 anos, sei lá, 14 anos, nem lembro quanto. E quando você pega o pincel e vai passar uma sombra que você vê, você fala assim, meu Deus do céu, mas espera aí, o que está acontecendo? Da onde que tá vindo essa pele? Amoleceu tudo. Dá um desespero, guria. Então, e a coisa vai mexendo com o teu emocional. Novo, nós que somos muito brancas, pele muito fina, isso é muito mais precoce né? do que quando você compara com mulheres mais morenas, que têm uma pele mais firme, né? Então, que bom, né, que a medicina evoluiu tanto, que a gente tem tanta coisa para envelhecer melhor do que as nossas mães, do que as nossas avós envelheceram. Né? E que bom que você tem esse bom senso, né, de você tratar a tua paciente com esse respeito, mostrando para ela que, olha, isso é legal, isso não precisa, isso é muito cedo, isso é bacana, vamos com calma aqui, porque essa relação médico-paciente, ela tem que ser muito, muito sincera. Né? Baseado em sinceridade e confiança. Né? E eu acho que a gente sempre tem que priorizar a naturalidade e a segurança da paciente. Sempre, sempre, sempre. Inclusive você fez um congresso agora, né? Você veio de um congresso que foi bem legal, né? E assim, é importantíssimo que a gente sempre se atualize, né? Uma técnica que era feita há 5 anos atrás, hoje já não é mais feita, então a gente tem que estar a todo momento sempre estudando para trazer o melhor para o nosso paciente, o que tem de mais atual, né? E é um grande prazer, né? Cuidar dessas pacientes. E receber como veio agora uma paciente que saiu daqui, que tá com 20 dias de facelifting. E ela falou assim, hoje já acharam que eu era filha do meu marido, sabe? É muito legal. E assim, dica pras mulheres. O marido de vocês nunca vai dizer que você tá precisando fazer. Certo, Emílio? Nunca vai precisar. E é claro, de novo, né? Sempre com bom senso. Realmente tem paciente que não precisa mesmo. E ela vai escutar de mim que ela não precisa, né?
mas na grande maioria das vezes, depois da cirurgia, que a paciente já se recupera, eles falam, nossa, realmente ficou muito bom. Que bom, Porque né? pra eles Isso. a gente é linda mesmo, Claro. Mas sempre dá pra melhorar, ou melhor, pra manter aquela beleza que você já tem. Legal, muito bom. Olha quantos assuntos que nós falamos hoje, hein, gente? Da blefaras, né? Que é a cirurgia das pálpebras, da gordurinha, do facelifting, do queixo, da papada. Olha quanta coisa você pode fazer no seu rosto em termos de cirurgia. Mas, se ainda não tiver hora, tem o Morpheus, que também é muito interessante. Exatamente, como eu falei, hoje a gente tem muitas tecnologias para tentar dar, para quem não se sente preparada para estar sendo submetida a uma cirurgia dessa, que não é uma cirurgia pequena, não é uma cirurgia que dá para fazer em consultório de jeito nenhum. É uma cirurgia extremamente delicada, porque a gente está mexendo no rosto da paciente, com vários nervos. Então a gente tem que respeitar muito a anatomia. Então, para quem não se sente ainda preparada ou realmente não tem necessidade de uma cirurgia de face, a gente tem bioestimulador, a gente tem o Morpheus, que realmente dá uma rejuvenescida na pele, ele não vai ter um efeito de lifting, mas ele vai realmente estimular bastante o colágeno, consequentemente essa pele fica mais firme, mais dura, com uma característica mais saudável e mais jovem, né? Então a gente tem aí várias opções que se enquadra na realidade, na saúde e na expectativa da paciente. Então tá, minha querida, sempre bom estar aqui, né? O horário. Imagina, é sempre um prazer também mostrar para vocês, né, gente, o quanto nós temos que nos respeitar em relação a tudo, mas principalmente nesse quesito de você estar bem com você mesma. Não importa o que os outros achem, vai fundo naquilo que te faz bem, naquilo que faz bem para a tua alma. E se for uma cirurgia plástica, então faz logo. Eu conversei com a doutora Bruna Jacobowski, ela é cirurgiã plástica, é de Joinville, atende em Joinville, também atende em Curitiba, e você pode acessar o nosso canal do YouTube, que estão todas as matérias dela lá, com muitas explicações, tintim por tintim, bem bacana, eu sei que vocês vão adorar.